Boa noite, hoje é dia 13/10, né? Estamos aqui para cobrir a aula do dia 14/10, amanhã. E o tema de hoje é Teorema de Thevenin. Teorema de Thevenin. Muito bem. O que significa esse teorema na prática? Esse teorema, ele visa o quê? Minimizar ao máximo possível um circuito com várias malhas, que tenha muitas resistências e também muitas fontes de tensão, em apenas um circuito que tenha essa característica, essa estrutura. Em que eu tenho aqui uma resistência de Thevenin, eu tenho aqui uma tensão em Thevenin, e eu tenho aqui uma corrente em curto-circuito. Muito bem. Para isso, em muitos casos, nós temos que utilizar as leis de Kirchhoff. Nós podemos utilizar as leis de Kirchhoff de resolução de circuitos, leis de Kirchhoff. 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 Temos também, que nós já vimos nas últimas aulas, o teorema da superposição. Teorema da superposição. Nós já vimos. Muito bem. Então, eu vou fazer alguns exercícios na prática para que vocês vejam como que funciona o teorema de Thevenin. Pois muito bem. Eu tenho esse circuito, em que eu já fiz várias vezes ele em relação à potência dissipada, mas eu quero achar o equivalente de Thevenin nesse circuito. Pois bem, então o que eu tenho que achar? Eu tenho que achar a tensão que vai ter em V0, pois eu tenho que tirar essa tensão e essa, certo? Pois eu tenho que achar a tensão que vai vir a elucidar e a garantir a alimentação nesse resistor de 12. Pois muito bem. Para isso, eu posso utilizar sim as leis de Kirchhoff. E eu vou utilizar a lei das malhas nesse circuito. Eu tenho uma corrente aqui, I1, e eu tenho aqui uma corrente, I2. Beleza. Então, eu vou utilizar a lei das malhas. Que diz que o somatório das tensões de entrada e de saída tem que ser igual ao quê? A zero. Tranquilo. Eu vou pegar essa primeira malha, a malha 1. Então, nós temos aqui
malha 1. Começando pelo resistor lá de cima de 12. Fica 12 e 1 mais 12 e 1 menos e 2 menos 60 igual a zero. Beleza. Então fica o quê? Álgebra pura. 12 mais 12, 24 e 1. Menos 12 e 2. É igual a 60. Ok? Eu vou fazer assim. Eu sei que aqui são todos números múltiplos de 12, então eu vou dividir todos esses números aqui por 12. Toda essa equação por 12. Então aqui vai ficar 2 e 1 menos e 2 igual a 5. E aqui nós temos a nossa primeira equação. Tranquilo. Agora, eu vou pegar a malha 2. Malha 2. Ok. Então fica 6 e 2 menos 24 mais 12 multiplica e 2 menos e 1 igual a zero. Ok? Pois bem, deixa eu aqui. Beleza. E aqui estava funcionando. Deixa eu compartilhar de novo, porque esse trem aqui tem hora que tá dando problema. Beleza. Então, voltando aqui. Agora, eu vou fazer álgebra. 6 e 2 com mais 12 e 2 fica 18 e 2. Menos 12 e 1. Menos 24, ele passa para o outro lado, o quê? Mais 24. Se eu dividir isso aqui por 3, vai ficar 6 e 2 menos 4 e 1 igual a 8. Então, o que eu posso fazer? Como eu quero que os coeficientes fiquem na mesma projeção positiva como na primeira, eu vou multiplicar e dividir isso aqui por menos 2. Vou dividir isso aqui por menos 2. Então fica menos 4 dividido por menos 2 dá 2 e 1. Menos 2 dividido por 3 dá menos 3 e 2. E aqui dá menos 4. Aqui é minha equação 2. Ok. Então, minhas duas equações ficam dessa forma. Fica 2 e 1 menos e 2 igual a 5. Aqui fica 2 e 1 menos 3 e 2 é igual a menos 4. Certo? Eu vou multiplicar aqui em cima por menos 1 e somar com a equação de baixo. Porque eu quero eliminar o primeiro termo.
fica menos 2 e 1. Menos e com menos dá mais e 2. É igual a menos 5. Então fica 2 e 1 menos 3 e 2 igual a menos 4. Somando, fica menos 2 com mais 2, 0. Aqui, i com menos 3 fica menos 2 e 2. Menos com menos fica mais. Menos 5, menos 4, menos 9. Então, i2 vai ser igual a 9 dividido por 2. Isso implica que i2 é 4,5 amperes. Uhum. Bom, se eu achei esse valor, eu posso jogar em qualquer uma dessas equações aqui em cima, né? Tanto a de cima quanto a de baixo, que vai ter que dar o mesmo valor. Então, eu vou jogar na de cima. Fica 2 e 1 menos 4,5, que é I2, igual a 5. Então, fica 2 e 1, 5 mais 4,5 fica 9,5. Deixa eu me calcular aqui para achar o valor. Então, fica 9,5 dividido por 2 dá 4,75. E 1 é igual a 4,75 amperes. Ok. Qual vai ser, então, agora a corrente que vai passar nesse resistor aqui de 12 que eu quero saber? A corrente vai ser I1 menos I2. Então fica 4,75 menos 4,5. Então I vai ser igual a quanto? 0,25 amperes. Uhum. Muito bem. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse I e vou multiplicar por 12. Eu quero achar a tensão em V0. Vai ser 12 vezes 0,25. Isso vai dar igual a 3 volts. Ok. Se aqui vai ser 3 volts, então a minha tensão em TVNAN, minha tensão de saída, esse circuito, vai ser 3 volts. Certo? Então, no esquemático, meu circuito vai ser assim, ó. Melhorar.
Então, aqui vai ser 3. Tensão em TVNA. Muito bem. Agora, eu vou, né, achar a minha resistência em TVNA. Se eu curto-circuitar essas fontes, elas vão ficar assim, ó. Uhum. Então, fica aqui. Aqui fica 12. E aqui fica 12. Qual que é o segredo aqui agora? Se eu converto que uma corrente vai atravessar aqui, eu faço da seguinte forma. Eu quero essa abertura para sair essa corrente, eu posso conectar qualquer coisa. Então, o meu circuito vai ficar dessa forma. Se ele fica com essa abertura aqui, não vai ter corrente, certo? Não vai ter corrente, isso aqui vai ser zero, se ele fica com essa abertura. O que que acontece? Como aqui vai ter que ser a mesma tensão em A e em B, esses dois resistores eu tenho que colocar em paralelo. Então fica resistência equivalente é igual a 12 vezes 12 dividido por 12 mais 12. Então fica 144 dividido por 24, que dá 6. 6 ohms. Se eu achei essa resistência aqui de 6 ohms, ela vai ficar em quê? Em série. Ficando desta forma. Então aqui eu tenho 6, que eu acabei de achar. Aqui eu coloquei 6, que já tinha, né? Que já tinha os 6. Então, o que que eu vou fazer? Vou somar essas duas resistências. Então, a minha resistência em Thevenin vai ter que ser o quê? 6 mais 6. Então, minha resistência em Thevenin vai ter que ser igual a quê? 12 ohms. Beleza? Então, o meu circuito vai ficar aqui com 12 e aqui de 3 volts, mais ou menos. Agora eu quero achar a tensão, a corrente em curto-circuito. Então, o que eu faço? Utilizo a lei de Ohm. Em curto-circuito. Muito bem. Então, minha tensão é 3, minha resistência é 12, minha corrente eu vou saber. Então, minha corrente em curto-circuito é igual a 3 dividido por 12, que dá 0,25 amperes. Beleza? É isso aqui significa o teorema de Thevenin. Bom, a gente só pega o teorema de Thevenin mesmo para valer, né, quando a gente faz muito exercício. Beleza? Então, já vou fazendo um outro exercício aqui. Então,
O que que acontece? Eu tenho esse outro circuito, certo? E eu quero achar o equivalente de TVNAND desse, certo? Então, eu tenho que achar um circuito com essa magnitude, essas características aqui. Que eu vou substituir essa tensão por uma. No outro exercício, eu tinha duas fontes de tensão, né? Então, aqui eu substituí uma por 3 volts. O que significa o teorema de TVNAND? É você pegar um determinado número de tensões que o circuito tiver e de resistências e fazer com que ele tenha uma única resistência e uma única tensão que vai executar o mesmo trabalho que o resistor original, o circuito original. Então, aqui eu tenho uma resistência em TVNAND. E aqui eu tenho uma tensão em TVNAND. É isso que eu quero achar. Muito bem. Neste caso, o que que acontece? Eu vou utilizar a lei das malhas para calcular isso aqui. Então, eu tenho uma corrente I1 circulando aqui e tenho uma corrente I2 circulando aqui. Então, malha 1. Malha 1. Então, fica 5. Deixa eu melhorar aqui. Então, fica 5 e 1 menos I2 menos 10 e o a zero. Então, fica 5 e 1 menos I2 igual a 10. Então, se eu simplificar aqui, o meu I1 menos o I2 vai ser igual a quê? 2. Ok. Agora eu vou para a malha 2. Malha 2. Então, fica 12 e 2 mais 8 e 2 mais 5 e 2 menos I 1 igual a zero. Então, tenho 12 mais 8, 20. Com mais 5, 25 e 2. Menos 5 e 1 igual a zero. Beleza. Então, tem 25 e 2 igual a 5 e 1. Então, eu vou falar que meu I1 é igual a 5, 5 e 2. Agora eu vou substituir na primeira equação da malha 1 que eu achei. Então, aqui fica 5 e 2 menos I2 igual a 2. Então, fica 4 e 2
igual a 2. Então, I2 vai ser igual a 0,5 amperes. Beleza. Se o I2 é igual a 0,5, meio, então I1 vai ser o quê? 5 vezes 0,5, que dá 2,5 amperes. Esperar aqui. Ótimo. Então, a corrente que vai circular pelo de 5 vai ser I1 menos I2. Então, I igual a I1 menos I2. É 2,5 menos 0,5, que dá 2 amperes. Certo? E igual a 2 amperes. Certo? Então, a minha tensão em A vai ser quanto? 5 vezes 2. Então, 10 volts. Beleza. Agora, eu quero achar a minha resistência em quê? Em Thevenin. Como que eu faço isso? Curto-circuito a fonte. Como ela vai estar curto-circuitada, as, as minhas resistências vão ficar dessa forma. Beleza. Mas eu quero que aqui esteja aberto, correto? Então, eu venho, aqui eu tenho 12, 12, e aqui eu tenho 5, certo? E aqui eu tenho meus 8 ohms. Como eu quero que aqui esteja aberto como nesse sim sentido, então eu venho, tiro essa resistência e pego apenas o quê? A resistência equivalente de 5 e de 12 em série. Fica 5 mais 12. Isso dá igual ao quê? 17 ohms. Muito bem. Então, se eu tenho isso, a minha tensão em Thevenin, saída, vai ser 10. A minha resistência em Thevenin vai ser 17. E agora eu posso, se eu quiser, achar sim a corrente, né? Então, utilizo a primeira lei de Ohm. E fica R de TH vezes a corrente em curto-circuito. Então, fica 10 igual a 17 vezes a minha corrente em curto. Então, disso tudo, vai ser 10 dividido por 17. Deixe-me fazer a conta aqui. 10 dividido por 17. E vai dar 0,58 amperes. Então, essa é a minha corrente em curto-circuito. Beleza. Então, o meu circuito vai ficar do quê? Da seguinte forma. Então, aqui eu tenho
Aqui, 17. Aqui, 3. E aqui a corrente em curto-circuito, que é 0,58 amperes. Esse é meu circuito. Ao invés de eu ter uma corrente, perdão, aqui, ó, errei aqui, ó. Ao invés de eu ter uma tensão de 10, eu vou ter ela ainda de 10, certo? Eu vou ter, ao invés de ter três resistências, uma de 12, de 8 e outra de 5, eu vou ter apenas uma de 17. E a corrente que vai circular vai ser de 0,58, ok? Por que que isso é importante, pessoal? Isso é importante. Isso é importante por quê, pessoal? Porque isso simplifica muito os circuitos, tá? Que você for trabalhar. Isso aí a gente vê muito na prática. Lembra dos telefones tijolos? Quando eles eram grandes, pesados? Com esse tipo de conhecimento de simplificação de circuito, né, nós simplificamos aquele tipo de circuito, que vai ficando com componentes cada vez menores, né, em questão de estrutura, mas que o quê? Aqui, né, tem a mesma operacionalidade, tá bom? Eu vou fazer mais um e vai ser este daqui, ok? Só tomando uma água. Então, eu tenho um circuito aqui e diz que os geradores são ideais. Eu vou utilizar o teorema de Thevenin para resolver isso aqui. Tá ok. Muito bem. Eu tenho aqui né, esta resistência com essa tensão. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar isso aqui, nesse daqui, eu vou utilizar a lei dos nós. Ou posso utilizar o teorema da superposição. Como são três, né, fontes de tensão, você tem que fazer três equações, tá ok? Mas eu vou utilizar a lei dos nós aqui. Então, eu vou falar que tem uma corrente I1 vindo até o ponto A, o nó A, e vai descer uma corrente I2 para cá e uma corrente I3 para esse lado. O que significa então? Pela lei dos nós, eu sei que o somatório das correntes que entram e que saem tem que ser igual a zero. Então, I1 vai ter que ser igual ao quê? I2 mais I3. Tá? Então, eu vou fazer isso. Eu vou chamar aqui de VA. Então, fica em I1, VA menos 12 dividido por 3 igual a I2, que aqui é zero, pois eu estou pegando aqui embaixo, onde ele está o quê? Aterrado. Zero menos 12, né? Menos VA em cima, dividido por 3 mais menos 12, a 12 no caso, 12, menos VA
dividido por 3. Como o número das frações é o mesmo, eu posso simplificar. Então, como que fica? VA menos 12 é igual a menos 12 menos VA mais 12 menos VA. Certo? Vou melhorar aqui. Ok. Menos 12 com mais 12, zero. Então fica VA. Aqui fica menos 2VA, passa para o outro lado, né? Com mais VA, 3VA. É igual a 12. Então, VA vai ser igual a quanto? 12 dividido por 3 dá 4 volts. Muito bem. Se a minha tensão em VA deu isso aqui, então vai ser a minha tensão de saída. Então, a minha tensão em TVNAM vai ser quanto? Vai ser 4 mais a corrente I2. Não, deixa eu pegar aqui. 3 vezes I2. É nisso aqui, ó. Então vai ser que 3 vezes I2 mais 12. Que é mais, é menos. Muito bem. Então, como que eu vou achar I2? I2, pela equação aqui que eu tenho, é menos 12 menos VA dividido por 3. Então fica menos 12 menos 4 dá menos 16. Menos 16 dividido por 3, 5,3. Menos 5,3 amperes. Certo? Menos 5,3 amperes. Ok. Então fica VTH 4 mais 12, 16. Menos 5,3 vezes 3 dá 15,99. Beleza, pessoal? Então, como que vai ficar aqui? A minha tensão em TVNAM vai ser aproximadamente o quê? Zero. Quando isso acontece, o que que você faz? Você vem, tira esta fonte, certo? E pega apenas o valor da resistência. Então, nesse caso, a minha função aqui em TVNAM realmente vai ser o quê? 3 vezes 5,3. Ok? Se isso deu 5,3 vezes 3 dá 15,9. Então, isso aqui dá aproximadamente o quê? 16 volts. Muito bem. Agora, eu vou pegar as minhas resistências. Como que eu faço? Curto-circuito todas as minhas fontes. E estou curto-circuitando. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 3. Eu tenho 3.
Neste caso, como naquele circuito, eu retiro este fio, né? E jogo o quê? E este 3 aqui vai ficar em paralelo com esse 3. Então, fica resistência equivalente é igual a 3 vezes 3 dividido por 3 mais 3. Dividido por 3 mais 3. Dá 9 dividido por 6. Que dá 3 meios. Ótimo. Pego, então, minha resistência em Thevenin. Vai ser 3 meios mais 3. 3 é 6 dividido por 2. Então, aqui vai dar 6 mais 3, 9 meios. É igual a 4,5 ohms. Beleza. Então, como que vai ficar aqui? A minha tensão em Thevenin, nesse caso, como isso aqui eu tive que tirar e curto-circuitei, eu vou chamar isso aqui de V', VTH', né? Que é tensão parcial, e VTH duas linhas, que é tensão parcial em Thevenin. Então, quanto que vai ficar a minha tensão realmente em Thevenin quando isso aqui acontece, quando eu tiro? É a subtração de 16 menos 12. Pois é essa aqui que eu achei e essa aqui que eu encontrei. Cadê? É 12, que está aqui já determinada. Então vai ser o quê? 4 volts. Então, meu circuito simplificado em Thevenin vai ser 24. Vai ser 4,5. E aqui, 4 volts. Beleza? Então, pessoal, na próxima aula, quem tiver dúvidas, a gente vai fazer esse exercício aqui do IME, ou esse aqui, tá? Que vale a pena demais. Espero que tenham gostado e tenham um excelente final de semana. Tá bom? Beleza?